Aquele pressentimento estranho. Sabe quando alguém sorri para você, mas algo não parece certo? Os olhos não acompanham o sorriso, o timing parece forçado, a energia soa completamente artificial. Carl Jung dedicou décadas de estudo a esse fenômeno, e o que ele descobriu vai mudar para sempre a forma como você enxerga as pessoas. Porque aquele sorriso que você vê nem sempre é gentileza, é uma máscara, e por trás dela existe algo que a pessoa desesperadamente não quer que você descubra. Você já ignorou essa sensação antes. Aquele colega do trabalho que vivia sorrindo, mas perto de quem você se sentia tão desconfortável. Aquela pessoa que parecia um doce, mas que depois você descobriu que te detonava pelas costas. Aquele relacionamento onde o sorriso era impecável, mas a conexão jamais existiu de verdade. E o pior de tudo é que você se culpou por desconfiar. Pensou que estava sendo paranoico demais, que estava julgando errado, que o problema era você. Mas Jung descobriu algo fundamental sobre a natureza humana. Ele chamou isso de a máscara social, a persona, a máscara que todos usamos para navegar pelo mundo. E o sorriso é a ferramenta mais poderosa dessa máscara, porque um sorriso desarma as suas defesas. Um sorriso transmite confiança. Um sorriso abre portas, e pessoas dissimuladas, narcisistas e até psicopatas sabem disso muito bem. Eles aperfeiçoaram a arte do sorriso falso e usam essa arma contra você todos os dias. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente como identificar um sorriso falso, os sinais que psicólogos e investigadores usam, as expressões sutis que seu inconsciente já detecta, mas que sua mente consciente ignora. E mais importante, vou te ensinar a confiar nessa intuição, que Jung chamava de a sabedoria do inconsciente. Porque quando você aprende a enxergar através da máscara, o poder que essas pessoas têm sobre você desaparece completamente. Vamos começar com o sinal mais óbvio, mas que a maioria das pessoas ainda não percebe. Jung chamava isso de a dissociação entre a máscara social e a emoção genuína. E essa dissociação se manifesta de uma forma muito específica. Sinal número 1. Os olhos não sorriem. Você já ouviu falar que os olhos são as janelas da alma? Jung levava isso muito a sério em seus estudos sobre expressões humanas autênticas versus fabricadas. Quando um sorriso é verdadeiro, você vê a ativação da musculatura ao redor dos olhos. São os músculos orbiculares. Eles criam aquelas ruguinhas nos cantos externos dos olhos, o que o povo chama de pés de galinha, e isso não é controlável conscientemente. É uma resposta automática do cérebro emocional, do sistema límbico. Mas quando alguém sorri falsamente, só a boca se move, os músculos da bochecha se elevam, os dentes aparecem, tudo tecnicamente correto, mas os olhos permanecem mortos, frios, vazios. Jung observou isso repetidamente em pacientes que escondiam emoções verdadeiras por trás de máscaras sociais elaboradas. Ele descreveu essa experiência como perturbadora, como olhar para um boneco de cera. E aqui está o que você precisa entender. Pessoas genuínas não conseguem controlar isso. Quando estão realmente felizes em te ver, os olhos brilham primeiro. A energia vem de dentro para fora, mas pessoas dissimuladas fazem o oposto. Elas fabricam o sorriso de fora para dentro, ajustam a boca conscientemente e esquecem que não podem falsificar os olhos, porque o cérebro emocional, o sistema límbico, não obedece a comandos conscientes. Então, da próxima vez que alguém sorrir para você, não olhe só para a boca. Olhe nos olhos. Se estiverem frios, se não houver aquele brilho,
aquele estreitamento natural, aquelas ruguinhas sutis nos cantos externos. Você está vendo uma máscara, e Jung já alertava. Quando alguém usa uma máscara com você, pergunte-se o que essa pessoa está escondendo e, mais importante, por quê? Agora, tem um segundo sinal ainda mais revelador, e esse, a maioria das pessoas nunca percebe, porque acontece em frações de segundo. Jung estudou isso através do que chamou de expressões sutis inconscientes, e investigadores modernos da linguagem corporal confirmaram cada palavra que ele disse. Sinal número 2. O sorriso dura tempo demais, ou tempo de menos. Timing é tudo. Um sorriso genuíno tem uma curva natural. Ele surge espontaneamente, em resposta a um estímulo emocional real. Dura alguns segundos e desaparece naturalmente. Ele flui, é orgânico. Você nem percebe a transição, porque faz parte da expressão humana autêntica. Mas um sorriso falso quebra esse ritmo natural de duas formas. Primeira forma, ele surge e desaparece rápido demais. Tipo um flash. A pessoa ativa o sorriso como se apertasse um botão, mostra os dentes e imediatamente volta para a expressão neutra. Não há transição suave, é mecânico. Jung observou isso em pessoas que estavam performando sociabilidade, sem realmente sentirem conexão. O sorriso não vinha de alegria verdadeira, vinha de obrigação social ou manipulação calculada. Segunda forma, o sorriso dura tempo demais. Isso é ainda mais perturbador. A pessoa sorri e congela nessa expressão por 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, enquanto te olha, como uma máscara literalmente congelada no rosto. Sabe aquelas fotos antigas, onde as pessoas tinham que ficar imóveis? É exatamente essa sensação. E Jung identificou isso como um dos sinais mais claros de dissociação emocional. A pessoa está tão desconectada de suas emoções reais que não percebe que está mantendo uma expressão que deveria ser transitória. Narcisistas fazem isso constantemente. Eles ensaiam a máscara social, praticam o sorriso perfeito e depois ativam quando precisam encantar alguém. Mas, como não há emoção verdadeira alimentando aquela expressão, ela não flui naturalmente. Fica congelada. E se você prestar atenção, vai sentir um arrepio, porque seu inconsciente detecta que algo está fundamentalmente errado. Você está olhando para alguém usando uma máscara. E Jung disse, sempre confie nesse arrepio. É seu self autêntico, reconhecendo a ausência de autenticidade no outro. Então, observe não apenas se a pessoa sorri, observe como o sorriso aparece, quanto tempo dura, como desaparece. Se parece uma performance ensaiada, é porque é exatamente isso. E agora, vamos para um sinal que vai te fazer olhar diferente para todas as suas interações sociais daqui para frente. Sinal número 3. O sorriso não combina com o contexto. Jung era mestre em observar incongruências. Quando a expressão externa não corresponde à situação emocional real e o sorriso fora de contexto é uma das incongruências mais reveladoras de todas. Imagine isso. Você acabou de contar para alguém sobre um problema sério que está enfrentando. Perda de emprego, doença na família, relacionamento terminando, algo genuinamente difícil, e a pessoa ouve e sorri, não aquele sorriso compassivo e suave de quem está te apoiando, mas um sorriso largo, desproporcional, como se você tivesse contado uma piada. Isso não é só falta de empatia. Jung identificou como um sinal de que a pessoa está emocionalmente desconectada da experiência do outro. Eles não processam a sua dor como dor.
processam como informação. E porque estão presos na performance social da máscara social, ativam o sorriso automaticamente, sem perceber que o contexto exige outra resposta. Ou pior, eles percebem e sorriem justamente porque sua dor os diverte, porque lhes dá sensação de superioridade, porque sua vulnerabilidade é uma oportunidade de manipulação futura. Pessoas dissimuladas fazem isso com uma frequência perturbadora. Estudos modernos confirmam o que Carl Jung suspeitava. Indivíduos com traços de personalidade manipuladora têm dificuldade em processar emoções alheias adequadamente. Então, suas respostas emocionais parecem descalibradas. Sorriem em velórios, dão risada de tragédias, mostram entusiasmo quando deveriam demonstrar preocupação e justificam depois, dizendo que estavam apenas tentando te animar. Mas Carl Jung sabia, não era sobre te animar, era sobre a incapacidade deles de sentir o que você sente. É como se estivessem assistindo a um filme sem a capacidade de se conectar com os personagens. Outro exemplo clássico. Você confronta a pessoa sobre algo que ela fez de errado, algo objetivo, e em vez de levar a sério, ela sorri, dá uma risadinha, como se sua preocupação fosse bobagem, como se você estivesse exagerando. Carl Jung via isso como manipulação deliberada. O sorriso minimiza sua experiência, te faz sentir que você está sendo dramático. E antes que perceba, você está se desculpando por ter trazido o assunto, mesmo sendo você a pessoa prejudicada. É uma inversão completa da realidade, uma tática para te desestabilizar. Então, preste atenção brutal no contexto. Se alguém sorri quando deveria estar sério, se ri quando deveria estar preocupado, se mantém essa expressão alegre enquanto você expressa a dor, você não está lidando com alguém desajeitado socialmente. Você está lidando com alguém que não processa empatia como pessoas saudáveis fazem. É como se o circuito da compaixão estivesse desligado. E Carl Jung alertou: essas são exatamente as pessoas mais perigosas em sua vida, porque operam sem o freio moral que a empatia genuína proporciona. Agem sem considerar o impacto de suas ações, sem remorso. Mas o próximo sinal é talvez o mais perturbador de todos. E depois que você aprender a ver isso, vai reconhecer em 2 segundos. Aguenta firme. Sinal número 4. O sorriso muda quando pensam que ninguém está olhando. Carl Jung estudou profundamente o conceito de máscara social versus essência. A persona que mostramos ao mundo versus o self que realmente somos. E uma das formas mais claras de ver essa divisão é observar o que acontece quando a pessoa acha que a performance acabou. É o momento em que a verdade emerge, sem filtros. Você já viu isso? Alguém está conversando com você, sorrindo, parecendo completamente engajado e feliz, e então outra pessoa chama a atenção dela, ou ela vira para pegar algo, ou acha que você virou o olhar, e naquela fração de segundo, o sorriso some completamente. O rosto cai para uma expressão neutra, ou pior, para uma expressão de desdém, de tédio, de irritação. É como se a verdadeira face se revelasse por um instante. E então, no segundo em que percebe que você ainda está olhando, o sorriso volta, como acender uma luz. Instantâneo, mecânico, e se você pegar esse momento, você acabou de ver a verdade. A máscara caiu por um segundo, e o que está por baixo foi revelado. É um vislumbre da alma, um momento de autenticidade involuntária. Carl Jung descreveu isso como um dos sinais mais inequívocos de dissociação entre máscara social e self.
Pessoas genuínas têm congruência. A expressão externa reflete o estado interno. Então, se estão genuinamente felizes em conversar com você, essa felicidade não desaparece no milissegundo em que viram a cabeça. Pode diminuir naturalmente quando a interação termina, mas não some como se alguém desligasse um interruptor. É uma questão de coerência interna. Pessoas dissimuladas, por outro lado, estão constantemente gerenciando impressões. O sorriso não é expressão de alegria, é ferramenta estratégica. Então, quando acham que a ferramenta não é mais necessária, desligam, conservam energia. Até o próximo momento em que precisam encantar, convencer ou manipular alguém, e o sorriso volta, como um acessório que se coloca e se tira conforme a necessidade. Eu vi isso pessoalmente. Conheci alguém que era incrivelmente carismático em eventos sociais, sempre sorrindo, sempre fazendo todos rirem, mas eu estava observando e percebi um padrão. Toda vez que alguém virava as costas ou olhava para longe, o sorriso desaparecia. A expressão se tornava fria, calculista. E no momento em que a pessoa olhava de volta, lá estava o sorriso novamente, perfeito, como se nunca tivesse sumido. Era como assistir a uma troca de máscaras em tempo real. E sabe o que Carl Jung diria sobre isso? Que você está vendo a sombra, a parte da psique que essa pessoa esconde do mundo. O sorriso é a luz que projeta para ofuscar a escuridão. Mas luz fabricada não é sustentável. Precisa ser ativada conscientemente. E quando a atenção consciente vai para outra coisa, a luz se apaga e a sombra aparece. É o lado oculto, os desejos reprimidos, as motivações obscuras. Então, aqui está o teste. Observe as pessoas quando acham que ninguém está olhando, no reflexo de um espelho, ou quando acabam uma conversa e viram para ir embora, ou quando olham para o celular entre uma interação e outra. Se o sorriso desaparece instantaneamente, se o rosto se transforma em algo completamente diferente, você está vendo a verdade. E Carl Jung te diria para acreditar nessa verdade, não na máscara bonita que eles mostram quando sabem que estão sendo observados. É um convite à desconfiança, a valorizar a autenticidade acima da aparência. Agora, vamos para um sinal técnico que pouquíssimas pessoas conhecem, mas que analistas de linguagem corporal e investigadores criminais usam constantemente. Prepare-se para desvendar um segredo da mente humana. Sinal número 5. A assimetria do sorriso. Esse é fascinante, porque tem base neurológica profunda que conecta direto com os estudos de Carl Jung sobre autenticidade emocional. É uma janela para o inconsciente. Quando você sente alegria verdadeira, o sinal vem do cérebro emocional, a parte emocional. E esse sinal é enviado simetricamente para ambos os lados do rosto através de vias neurais específicas. Resultado? Um sorriso equilibrado. Os dois lados da boca sobem na mesma intensidade. As bochechas levantam igualmente. É harmonioso. Você olha e parece natural. É a dança da felicidade, uma sinfonia facial. Mas quando alguém fabrica um sorriso conscientemente, o comando vem do córtex motor, a parte do cérebro que controla movimentos voluntários. E por razões que neurologistas ainda estão estudando, esse tipo de comando tende a criar assimetria. Um lado da boca sobe mais que o outro, uma bochecha levanta mais, ou o sorriso puxa mais para a esquerda ou para a direita. É como se o corpo denunciasse a falsidade. E Carl Jung, mesmo sem ter acesso a toda essa neurociência moderna, já tinha identificado isso. Ele observava que expressões falsas tinham o que chamava de torção, uma distorção sutil na simetria facial que revelava esforço consciente em vez de emoção espontânea.
e pessoas tentando enganar outras frequentemente exibiam essa torção. Especialmente quando estavam sob pressão ou tentando esconder emoções verdadeiras como raiva, inveja ou desprezo, é um escape da verdade, uma brecha na fachada. Sabe quando alguém te dá aquele sorriso de lado, que parece meio zombeteiro, meio condescendente? Isso frequentemente é um sorriso falso, mascarando desdém. Carl Jung diria que você está vendo a sombra vazando através da máscara social. A máscara não está segurando completamente a emoção real. E a assimetria é a rachadura que revela o que está por baixo. É a verdade se rebelando contra a mentira. Psicopatas treinados conseguem controlar isso. Melhor, eles estudam, praticam, ensaiam no espelho, mas sob estresse, a assimetria aparece, e se você souber o que procurar, vai pegar. É como um código secreto, uma linguagem não verbal que revela as intenções ocultas. Então, preste atenção. Se um lado do rosto sorri mais que o outro, se há um desalinhamento sutil, se parece levemente torto, seu inconsciente provavelmente já detectou isso. É por isso que o sorriso te parece estranho, mesmo sem saber explicar o porquê. Agora você sabe. É assimetria, é fabricação, é máscara. E agora, vamos para um dos sinais mais sutis, mas talvez o mais poderoso de todos. Porque esse não depende de análise técnica. Depende de você confiar na sabedoria que Carl Jung descobriu existir no seu inconsciente. Sinal número 6. Seu corpo reage negativamente. Carl Jung revolucionou a psicologia quando provou que o inconsciente processa informações muito antes da mente consciente perceber. Ele estudou o que chamava de conhecimento intuitivo. Aquela sensação visceral que não consegue explicar racionalmente, mas que está gritando verdades que sua lógica ainda não alcançou. E aqui está a verdade que pode mudar sua vida. Quando alguém sorri falsamente para você, seu corpo sabe. Antes do seu cérebro analisar os olhos, o timing, o contexto ou a assimetria, seu cérebro emocional já detectou que algo está errado e te avisa das formas mais variadas. Você pode sentir um aperto no peito, uma tensão nos ombros, um frio na barriga, um arrepio na nuca, uma vontade súbita de recuar, de criar distância física, ou simplesmente aquele desconforto indefinível, como se a energia da pessoa estivesse te drenando, como se houvesse algo predatório na forma como te olham. Carl Jung chamava isso de resposta do self genuíno, reconhecendo inautenticidade no outro, sua essência detectando máscara, e ele implorava aos seus pacientes para não ignorarem esses sinais. Porque vivemos em uma sociedade que nos ensina a desconfiar da intuição, que nos diz para ser racionais, lógicos, para não julgar pelas aparências. E pessoas dissimuladas usam exatamente esse condicionamento social contra você. Eles sorriem e você sente o arrepio, mas sua mente diz, não seja ridículo, ele está apenas sendo educado. Eles te abraçam e você sente repulsa, mas sua mente diz que está sendo frio. Aceite o carinho. Eles fazem uma piada às suas custas e você sente raiva, mas sua mente diz que é só brincadeira, não leve a sério. E com o tempo, você aprende a silenciar esses sinais, a desligar o sistema de alerta que a evolução te deu. E quando finalmente descobre que aquela pessoa era exatamente tudo que seu inconsciente tentava te avisar, você pensa, como eu não vi? Como fui tão cego? Mas Carl Jung te diria, você viu, seu corpo viu, seu self viu, você apenas escolheu não acreditar. Então aqui está uma das lições mais valiosas que posso te passar. Se alguém sorri para você e seu corpo contrai, se você sente necessidade de se afastar, se a energia parece errada de uma forma que não consegue verbalizar,
Acredite nisso. Não precisa ser grosseiro, não precisa confrontar, mas crie distância, estabeleça limites, proteja seu espaço psicológico, porque aquela sensação não é paranoia. É seu inconsciente fazendo exatamente o trabalho para o qual foi desenhado há milhões de anos de evolução: detectar ameaças e te manter vivo. Carl Jung tinha uma frase poderosa: até tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará de destino. Traduzindo, se você ignora os avisos que seu inconsciente te dá sobre pessoas perigosas, essas pessoas vão causar dano na sua vida e você vai achar que teve azar, que escolheu errado, que o destino é cruel, mas não foi destino. Foi você ignorando a intuição aguçada que tentava te proteger. Mas tem um último sinal que preciso te mostrar. E esse é o mais perigoso de todos, porque parece o oposto de um problema. Sinal número 7. O sorriso é perfeito demais. Parece contraditório, não é? Como um sorriso pode ser bom demais? Carl Jung explicava através do conceito de máscara social inflada. Quando alguém investe tanta energia na máscara social, que ela se torna mais polida, mais brilhante, mais perfeita do que qualquer ser humano real conseguiria manter naturalmente. Pense em pessoas genuinamente felizes que você conhece. O sorriso delas é bonito, mas tem imperfeições, assimetrias naturais. Varia de intensidade dependendo do momento. Tem autenticidade porque vem de emoção real flutuante. Hoje estão mais animadas, amanhã mais calmas, depois mais cansadas. O sorriso reflete essas nuances, porque está conectado ao estado emocional verdadeiro. Mas pessoas com máscaras sociais altamente desenvolvidas criam sorrisos que parecem saídos de comerciais de pasta de dentes, impecáveis, radiantes, consistentes demais. E você olha e pensa: uau, que pessoa positiva, que energia incrível, que carisma. Mas Carl Jung alertava: cuidado com perfeição excessiva, porque ser humano é imperfeito. E quando alguém projeta perfeição o tempo todo, está escondendo algo. Sempre. Narcisistas fazem isso magistralmente. Eles constroem uma imagem pública impecável. Sempre sorrindo. Sempre positivos. Sempre dizendo as coisas certas. Sempre performando sucesso e felicidade. E você se sente mal consigo mesmo por comparação, porque sua vida tem altos e baixos, dias ruins, momentos de vulnerabilidade, e essa pessoa parece viver num estado permanente de alegria e realização. Mas Carl Jung te diria: isso é impossível. Emoções humanas flutuam. Sempre. Se alguém mantém uma fachada de positividade constante, de sorriso permanente, de perfeição imutável, é porque está usando quantidade massiva de energia para sustentar uma mentira. E a pergunta que você deveria fazer é: o que essa pessoa está tentando tanto esconder de mim e de si mesma? Porque aqui está a verdade mais profunda que Carl Jung descobriu. Pessoas que não conseguem integrar sua sombra, que não conseguem aceitar suas próprias imperfeições, projetam uma máscara social inflada como mecanismo de defesa contra a verdade interna que temem. E quando você se aproxima demais, quando começa a ver as rachaduras na máscara perfeita, elas reagem com raiva desproporcional, com ataques, com manipulação, porque você se tornou uma ameaça à ilusão que construíram. Então, se alguém parece bom demais para ser verdade, Carl Jung te diria para acreditar nessa intuição. Provavelmente é bom demais para ser verdade. Perfeição é alarme vermelho, não sinal verde. Pessoas genuínas mostram vulnerabilidade, têm dias ruins, admitem falhas, e seus sorrisos refletem essa humanidade real.
imperfeita, variável. Verdadeira. Agora, você acabou de aprender 7 sinais poderosos que Carl Jung identificou ao longo de décadas estudando a psique humana. Sinais que revelam quando alguém está usando um sorriso como máscara, como ferramenta de manipulação, como arma psicológica contra você. E a verdade é que esse conhecimento não é apenas informação, é proteção, é poder, é você recuperando a capacidade de confiar na sua intuição e se afastar de pessoas que te fazem mal, antes que causem dano real. E se essa informação teve valor para você, se você reconheceu sinais que já viu, mas ignorou, se está começando a entender por que certas pessoas sempre pareceram estranhas, eu preciso te pedir algo. Vê aquele botão de valeu demais logo ali embaixo? Esse não é apenas um jeito de apoiar o canal financeiramente. É você dizendo que esse tipo de conteúdo importa, que expor verdades psicológicas que a maioria das pessoas nunca aprende é valioso. Porque eu poderia fazer vídeos superficiais e agradáveis, que não incomodam ninguém, mas escolhi fazer o contrário. Escolhi trazer Carl Jung. Escolhi revelar como pessoas dissimuladas operam. Escolhi te ensinar a ver através de máscaras sociais. E isso incomoda muita gente. Pessoas que dependem dessas máscaras para funcionar na sociedade não querem que você saiba disso. Então, cada valeu demais que você dá não é só apoio. É você dizendo, continue revelando o que outros escondem. Continue trazendo verdade. Continue me ensinando a me proteger. E isso faz toda a diferença. Então, se este vídeo te deu clareza, se te fez entender interações que nunca fizeram sentido antes, se te deu ferramentas para se proteger de pessoas que sorriem enquanto te destroem, clica naquele coração dourado e seja parte de uma comunidade que escolhe conhecimento em vez de ignorância. Proteção em vez de vulnerabilidade. Verdade em vez de ilusão confortável. Mas entender os sinais é apenas metade da proteção. Agora preciso te ensinar o que Carl Jung diria para você fazer com esse conhecimento. Como aplicar isso na sua vida de forma prática, sem se tornar paranoico ou cínico, porque o objetivo não é desconfiar de todo mundo, é desenvolver discernimento, sabedoria, proteção saudável. Primeira técnica de Carl Jung. Observe sem julgar imediatamente. Quando perceber um sorriso falso, não confronte a pessoa na hora, não acuse, não crie drama, apenas observe, mentalmente tome nota. Esse foi um sinal, vou prestar atenção se aparece novamente. Carl Jung chamava isso de observação consciente. Você está trazendo o inconsciente para a consciência sem agir impulsivamente. Porque uma vez pode ser acaso. A pessoa pode estar tendo um dia ruim, pode estar nervosa. Pode ter razões legítimas para não estar genuinamente alegre naquele momento. Mas se você ver múltiplos sinais, se o padrão se repete, se sempre que interage com essa pessoa, os alarmes da sua intuição aguçada disparam, aí você tem dados, não impressão. Dados. E Carl Jung te diria, confie nos dados da sua intuição aguçada acumulados ao longo do tempo. Segunda técnica, estabeleça limites emocionais. Você não precisa cortar toda pessoa que mostra um sorriso falso da sua vida imediatamente, mas pode ajustar o nível de intimidade. Carl Jung falava sobre círculos de confiança. Algumas pessoas merecem estar no círculo interno, onde você compartilha vulnerabilidades, busca apoio emocional, confia plenamente. Outras pessoas ficam em círculos externos, colegas de trabalho, conhecidos sociais, interações superficiais. Quando detectar sinais de falsidade em alguém, simplesmente mova essa pessoa para um círculo externo. Seja cordial, profissional,
educado, mas não compartilhe nada pessoal. Não se abra emocionalmente, não confie e, definitivamente, não busque validação ou aprovação dessa pessoa. Porque Carl Jung sabia, pessoas dissimuladas usam suas vulnerabilidades contra você. Então a melhor proteção é não dar a eles acesso às suas vulnerabilidades. Terceira técnica, confie visceralmente no seu desconforto. Se toda vez que vê essa pessoa, você sente aquele aperto, aquela tensão, aquela vontade de ir embora, não racionalize, não tente se convencer de que está exagerando. Seu corpo sabe algo que sua mente ainda está processando. Carl Jung dizia que o corpo nunca mente. A mente pode ser enganada, racionalizada, manipulada, mas o cérebro emocional responde à verdade energética da situação. Então, se seu corpo diz perigo ao redor dessa pessoa, mesmo que a mente diga, mas ele é tão simpático, acredite no corpo, crie distância física e emocional. Você não precisa entender completamente por quê. Não precisa ter provas jurídicas. Carl Jung te daria permissão para simplesmente confiar no seu instinto e se afastar. Proteção. Não exige justificativa racional. Proteção exige ação baseada em sabedoria interior. Quarta técnica. Não tente consertar ou mudar essa pessoa. Esse é um erro clássico que Carl Jung via repetidamente. Pessoas empáticas e boas veem sinais de falsidade em alguém e pensam: talvez se eu for gentil o suficiente, se eu mostrar amor suficiente, essa pessoa vai baixar a guarda e ser genuína comigo. Mas Carl Jung era direto. Você não pode curar a sombra de outra pessoa. Cada um precisa fazer seu próprio trabalho interior. E pessoas dissimuladas, narcisistas e psicopatas frequentemente não têm interesse nenhum em fazer esse trabalho. Eles estão confortáveis com as máscaras sociais. As máscaras sociais funcionam para eles. Dão poder, controle, admiração. Por que mudariam? Então, não desperdice sua energia e saúde mental tentando salvar alguém que não quer ser salvo. Carl Jung te diria: foque em sua própria individuação, seu próprio crescimento, sua própria integração da sombra, e deixe os outros com suas máscaras sociais. Você não é responsável pela jornada psicológica de ninguém além de você mesmo. E aqui está algo que Carl Jung descobriu que vai te libertar. Quando você para de tentar mudar pessoas tóxicas e simplesmente as remove da sua vida, algo incrível acontece. Você cria espaço, espaço emocional, espaço psicológico, espaço energético. E nesse espaço, pessoas genuínas podem entrar, relacionamentos reais podem florescer, conexões verdadeiras podem se formar. Porque enquanto você está dando atenção e energia para alguém que usa máscaras sociais, você não tem recursos disponíveis para pessoas genuínas. Carl Jung via isso como tragédia desnecessária, pessoas boas desperdiçando anos, às vezes décadas, em relacionamentos com pessoas dissimuladas, enquanto pessoas que realmente as amariam, que realmente as valorizariam, que realmente seriam autênticas, nunca conseguem se aproximar, porque o espaço já está ocupado por toxicidade. Então, se você identificou múltiplos sinais de sorriso falso em alguém próximo, se seu corpo reage negativamente, se os padrões se repetem, Carl Jung te daria permissão total para criar distância, para proteger seu espaço, para escolher sua paz interior em vez de lealdade tóxica para alguém que nem sequer é genuíno com você. E agora, antes de terminar, preciso que você faça algo por mim. Vai lá nos comentários e me conta. Quantos desses 7 sinais você já viu em alguém e ignorou?
Você não precisa dar nomes, não precisa expor ninguém, mas comenta o número, um sinal, 3 sinais, todos os 7, porque eu quero que você veja que não está sozinho nisso, que centenas, talvez milhares, de pessoas que vão assistir esse vídeo também já viram esses sinais, também ignoraram a intuição, também pagaram o preço. E quando você vê nos comentários que outras pessoas passaram pela mesma experiência, algo muda. Você finalmente deixa de se sentir ingênuo, para de se culpar por ter confiado e começa a entender que as pessoas dissimuladas são, na verdade, hábeis. A máscara social delas é meticulosamente construída. O problema nunca foi você ser tolo ou desatento. O problema é que elas são treinadas em enganar. E você não tinha as ferramentas que Carl Jung desenvolveu para enxergar através dessa engenharia social. Mas agora você tem. E essa diferença muda tudo. Então, vamos lá. Compartilhe nos comentários quantos sinais você reconheceu. E se quiser dividir sua história, sem expor nomes, relate como foi. O que aconteceu quando a verdade finalmente se revelou? Como você se sentiu? E como se protegeu depois disso? Porque suas experiências podem ajudar outras pessoas. Podem validar o que alguém está vivendo neste exato momento. Podem livrar alguém de anos de manipulação. Então, deixe seu comentário, compartilhe. Seja parte dessa comunidade que escolhe despertar para a verdade, em vez de se perder em ilusões confortáveis. E aqui está a verdade final que Carl Jung descobriu e que eu quero compartilhar com você. O objetivo de desvendar as máscaras sociais não é te transformar em alguém desconfiado de todos, não é te tornar cínico e amargurado, não é te isolar do mundo. O objetivo é te dar discernimento, para que você possa identificar quem merece sua confiança, quem merece o seu tempo, quem merece o seu amor, e quem você precisa manter a uma distância segura, porque existem pessoas genuínas no mundo, pessoas cujo sorriso irradia alegria real, pessoas que não precisam de máscaras, porque aceitaram sua humanidade imperfeita com todas as suas nuances. Pessoas que se dedicam ao trabalho que Carl Jung chamava de individuação, integrar a sombra, reconhecer as próprias falhas, crescer de forma consciente. Essas pessoas existem. E quando você desenvolve a capacidade de enxergar através das máscaras, você também desenvolve a capacidade de reconhecer a autenticidade verdadeira quando ela surge. E são essas as pessoas que você deve querer ao seu lado. Não as máscaras perfeitas, mas os seres humanos imperfeitos, fazendo o melhor que podem, crescendo, evoluindo, sendo honestos sobre suas limitações. Esses são os relacionamentos que Carl Jung diria que valem a pena, onde o sorriso pode não ser perfeito, mas é verdadeiro, onde a conexão pode ter altos e baixos, mas é autêntica, onde você pode baixar a sua própria guarda, porque a outra pessoa já baixou a dela. Isso é o que Carl Jung desejava para a humanidade, não uma paranoia generalizada, mas uma conexão autêntica e profunda, e a única forma de alcançar isso é desenvolvendo a capacidade de diferenciar a máscara da verdade, a performance da presença genuína, o sorriso falso da alegria real. Agora você pode. Agora você sabe. Agora você está protegido. Use esse conhecimento com sabedoria e escolha suas conexões de forma consciente. Você merece pessoas reais na sua vida. Carl Jung sempre soube disso. E agora você sabe também.